Tudo aquilo que Satanás tentava contra Jesus trouxe uma história tremenda na nossa vida evangélica. Vamos descrever em poucas palavras, porque eu não vou ficar muito tempo nesse áudio, né? Satanás ele vai dizer para Jesus que ele tem muita coisa. Então ele está dizendo para Jesus que ele é grande. E a grandeza dele pode fazer muita coisa na terra. Ele apresenta a terra, ele apresenta o reino, os reinos do mundo. E diz para Jesus, tudo isso lhe darei porque eu dou a quem quero. Mas não é verdade, porque ele não tinha desse poder. Tá bom. O que me passou sobre a mente aqui é o seguinte. O grandão, seja ele quem for, nessa terra a gente vê. Foi aqui anunciado uma reportagem de um certo cidadão que morreu, que a polícia matou. Não vou trazer nessa história, mas vou trazer para o lado espiritual. O cara, enquanto é grande, ele tem muitos grandes com ele. Ele tem muitos grandes com ele. Ele tem muitos a seu favor. Fora as riquezas, entendeu? E o poder que tem na mão de cada um por causa dele. Então o domínio e a administração sobre todos esses bens está nas mãos desse grandão. Ele é grande. Como eu disse, tem muitos outros grandes como ele. Jesus nos especifica, ou seja, nos ensina sobre a árvore. A árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto. Ele nos fala alguma coisa. Então eu quero dizer para você, o Senhor Jesus veio cortar esta árvore. Veio tirar o poder desse que se acha grande como Satanás se achava. E venceu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O que aconteceu? Quando Jesus cortou a árvore, aquele tronco chamado Satanás, quando ele cortou, caiu daqueles galhos muitos outros grandões, que com o tempo veio se tornar pintinho. Deus sabe de todas as coisas, porque eu estou falando isso, que eu pensei nisso aqui. Então, o problema é o cara ser grande. Tem que ser cortado da videira, tem que ser arrancado. Tem que ser tirado para que faça uma nova obra na vida dele. E Deus, felizmente, começa por nós, né? Ele começa pela igreja. Isso aí, infelizmente, ele começa pela igreja. Porque é o ponto que Satanás entra. Satanás entra com a sua autoridade, com o seu poder sobre a igreja. Porque quando ele desafia Jesus ali, Jesus ensina para ele o seguinte: somente adorar a Deus e nada mais. Satanás está desafiando, Jesus está dizendo. Está dizendo para Jesus, se tu és o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pão, mata logo a tua fome e sai daqui, cara. Mas não. Jesus tinha uma visão lá na frente. Ele ia subir aos degraus da cruz, né? Ele ia subir, ele ia ser colocado nas alturas. Mas a maior altura estava à espera daquele respirar, aquele último respiro. Pai, na tua mão eu entrego, aleluia, né? O meu espírito, ou seja, te entrego a minha vida, o meu fôlego, te entrego, Pai. Entregou na mão do Pai e toda a manifestação humana na terra se voltou a favor daquele Senhor e poderoso Jesus Cristo que o fez grande e o fez uma árvore que não pode ser cortada mais. Lembra da árvore que ele amaldiçoa? E tem outros lances por aí? Ele ganhou desse poder. A história diz que quando ele é reconhecido pelo Pai, que respira, que bate as botas, vamos dizer assim, ele desce
e vai até o inferno e toma de Satanás todo o seu reino, todos os seus direitos, que naquele dia do deserto, né, estava ali para impedir todo esse acontecimento. Eu estava só pensando nisso aqui. Segundo a reportagem que eu vi aqui ainda agora, Deus está usando as polícias, os federais, está usando homens sábios, instruídos, para acabar com essa artimanha, com essa maldade na terra que é um contra o outro. Por isso eu te digo que o perdão vai ser muito necessário entre nós. O perdão. E a nossa humildade vai ser muito necessário na terra. Vamos ter que nos humilhar diante daquele que pode todas as coisas. Porque está nas mãos dele todo o poder. Estou trazendo isso aqui para você. Eu falaria muito mais, mas eu não quero meu áudio muito grande, porque eu quero enviar para quem possa ouvir. Então eu quero dizer para você, não tente ser grande. Quando eu falo desse jeito, você lembra de várias referências bíblicas. Então essas referências bíblicas, bota em prática. Bota em prática e conta para todo mundo esse pensamento que você teve com essa referência bíblica que Deus colocou no teu coração, hein? Porque o grande vai se tornar pequeno diante de Deus sempre. Viu? Os humilhados, diz a palavra, serão exaltados. Mas os que são exaltados serão humilhados. E já estão sendo exaltados alguns e humilhados outros na terra que Deus colocou na nossa vida. A gente sabe disso. Toda a história nos trouxe a esse termo. Peça. Né? Que ele fala para Jesus, se tu é o Filho de Deus, peça que essas pedras se tornem pães. O adversário ainda está nos pegando, nos perseguindo. Mas muitos de nós que somos servos do Senhor fizemos a nossa escolha. Faça a sua, irmão. Faça a sua escolha nesta noite. Escolha quem servir. Que Deus é contigo em nome de Jesus.